Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e a nossa convidada de hoje é a professora Maria Cleci Venturini, que é do curso de Letras e também do curso de pós-graduação em Letras da nossa Unicentro. E o nosso tema de hoje é muito instigante. Embora tenha ocorrido há muitos anos, ele continua sendo mais atual do que nunca. Nós vamos falar sobre a quarta exposição itinerante do Museu do Holocausto, que está no hall de entrada, professora, ali no Departamento de Cultura da Universidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço de antemão já o espaço e a acolhida. Então, essa exposição já é a quarta exposição e ela faz parte também do sétimo Colóquio Internacional Museus, que esse ano é Museus, Arquivos e suas Interfaces. Então, essa exposição, ela objetiva trazer as escolas para dentro da universidade, para atualizar essa questão do Holocausto também, para mostrar como que se nós não formos críticos, não questionarmos o que acontece, pode acontecer de novo. E é isso que o Museu do Holocausto sempre trabalha em função de lembrar para que não aconteça novamente, né? Então, além de atualizar sobre isso, trazer mais questões históricas sobre o Holocausto, também mostrar que a universidade, a nossa universidade pública de qualidade, ela é acessível a todos. Porque muitas crianças na escola nem sabem como que elas podem estar no centro, fazer um curso superior, não sabem como que nós temos bolsas de iniciação, bolsas de PIBID e outras bolsas que possibilitam que a pessoa estude e também tenha algum dinheiro, né? Então, que é acessível não só a quem tem dinheiro, mas também a todos, né? Então, é uma inserção na comunidade a exposição. Bem, professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que é uma exposição fotográfica, né? Sim. Então, eu gostaria que a senhora resumisse, falasse um pouco do que essa exposição traz para quem vai conhecê-la. Sim, essa exposição ela traz tomadas do campo de concentração de Auschwitz, que foi o campo mais violento, né, do Holocausto, e também ele tem uma releitura, vamos dizer, da artista plástica Marina do Amaral, que daí coloriu. Então, nós temos as fotos coloridas e as fotos em preto e branco. E nós organizamos com alunos, bolsistas, alunos da pós-graduação e professores também, para quando as escolas vêm para visitar, elas são conduzidas e é contada a história e vai sendo direcionada dentro da exposição. E também não são, se chega duas escolas, elas não vão entrar as duas escolas juntas. Vamos colocar 20 pessoas por vez para poder trabalhar, explicar. E as outras que ficam vão assistir documentários, vão assistir filmes, vão assistir falas, né, sobre essa questão, considerando a relação Holocausto e atualidade, né, porque a história ela sempre retorna ressignificada. E é importante que nós saibamos, né, fazer essa transposição. O que isso significou, o que isso significa e o que pode significar se nós não trabalharmos adequadamente o respeito, a tolerância, né? E essa questão de humanidade, né? Que não houve no Professora, Holocausto. antes da gente entrar nessa questão de trazer isso para a atualidade, eu gostaria, assim, porque eu acredito assim que muitas pessoas não sabem ou não Não. conseguem dimensionar o que foi o Holocausto. Então, se a senhora puder fazer um breve resumo histórico sobre esse fato, que foi, eu acho que o maior genocídio, um dos maiores, né? Porque a escravidão está ali
par a par também, né? Sim, sim. É, mas o Holocausto também foi, de certa forma, uma escravidão. Sim. O Holocausto, então, ele teve início com o Hitler, que foi conduzindo subrepticiamente essa questão contra os judeus, contra essas populações, mas ele não assumia. Ele era um sedutor, que falava bem, que entrou na política, e depois ele foi minando essa questão. Os judeus não podiam mais comercializar, eles não podiam entrar na mesma escola, ter um comércio, entrar nos outros comércios, Foi um né? separatismo, né? Separatismo, e da questão, depois ela foi evoluindo, que os judeus não podiam mais entrar em lugar nenhum, e eram refugiados, então, em guetos, que era tipo um apartheid, né? Separados, vivendo em condições precárias, e daí eles ofereciam emprego, porque o lema do Holocausto era o trabalho liberta. Por isso que muitas vezes alguns são taxados de nazistas quando falam em trabalho. E eles ofereciam trabalho. E as pessoas, claro, querem trabalhar, querem sobreviver, querem ter o seu dinheiro, eles iam e eles diziam: leve tudo que você tem de mais importante, de mais valor. E eles levavam tudo, porque eles já não tinham. E daí, quando chegavam lá, eles já iam naquele trem, onde não ficavam horas e horas no trem, sem banheiro, sem água, tendo que fazer as necessidades deles na frente dos outros, sendo já humilhados, né? Uma versão do navio negreiro, né, É, e chegavam lá, eles faziam, tiravam a roupa de mulheres, de homens, tudo na frente de todo mundo, né? E aí já era uma violência também contra o sujeito que se preserva. Cortavam os cabelos, raspavam, colocavam os uniformes e colocavam uma marca, né? Um número que cada um tinha. E depois, quem não podia trabalhar, como crianças, como deficientes físicos e aqueles que adoeciam, eles diziam que eles iam para o banho, iam fazer um passeio, e na verdade eles iam para a câmara. exterminava. Eram Câmara de exterminados gás, na né? câmara de gás e ainda eram aproveitadas pele para fazer tatuagem, para fazer joias, os dentes, os cabelos. Joia da pele dos dentes? Sim, Meu Deus. eles aproveitavam Cruel. tudo que ainda sobrava daquelas cinzas, né? E, e daí, no fim, muitos adoeciam, e até os sobreviventes, tem historiadores que falam sobre isso, muitos sobreviventes querem falar, tem como uma missão falar, contar, dizer, até o Agamben, né, trabalha sobre que tipo de testemunho, né, se realmente o testemunho está dizendo que é real, né, porque o sujeito mesmo ele tendo vivenciado o sofrimento que ele passou, ele não vai lembrar de tudo. Algumas coisas ele não consegue contar, nem para ele mesmo, nem lembrar. E outros sobreviventes têm vergonha de falar, porque eles pensam, por que eu sobrevivi? Enquanto que tantos morreram, a família toda às vezes morreu e Acaba sobrou assumindo um, uma culpa. fica se sentindo culpado. O Primo Levi, que escreve também sobre isso bastante, ele acabou se suicidando depois e ele sempre se sentia assim culpado e questionam, né? E também os alemães, os nazistas, não é que sejam os alemães, mas aqueles daquele período, Sim. né? Que o povo talvez nem tinha consciência do que acontecia. Eles eram seduzidos pelo discurso do Hitler. E aquilo que acontecia por trás das câmeras, vamos dizer assim, não aparecia para o povo, porque certamente eles ficariam chocados. Então, eles diziam, eles davam um tratamento animalizado, pensando que os animais não têm condições de pensar, não têm condições de lembrar, e eles não iriam contar, e essa história não passaria. A questão judaica, a questão nazista, dos campos de concentração, não entraria para a história. Só que houve a resistência. Muitos dizem, e dizem da escravidão também, por que eles eram maioria e não resistiram, deixaram que fizesse tudo isso com eles. Mas eles resistiram sim, né? No gueto de Varsóvia, eles enterraram documentos, colocavam no mar, né, dentro das garrafas para ir mensagens,
de socorro, e outros guetos também houve levante, eles conseguiram, e os sobreviventes eles têm como uma forma de resistência contar. E também eu vejo assim que uma questão que os judeus não eram incapazes, né? Então, o Museu do Holocausto tem uma exposição que eu acho muito interessante, que é Feitos e Efeitos. Quando você entra no museu, você já vai vendo que tem Helena Rubinstein, que tem o Einstein, que tem a Hannah Arendt, vários que contribuíram para a ciência e tudo estão lá e tem, entre aspas, o que eles disseram, né? Então, que eles contribuíram para a humanidade. O próprio Einstein, no site do museu, tem uma parte que ele fala: se a minha teoria da relatividade estiver certa, vão dizer que eu sou alemão. Se estiver errado, vão dizer que eu sou judeu. Judeu. Porque eles eram sujeitos que não tinham uma pátria. Mesmo tendo nascido na Alemanha ou nascido na Polônia, esses países, eles não eram aceitos assim. Os que podiam sair, eles fugiam e sobreviviam. E os que não conseguiam sair, né? Professora, nessa ressignificação, a gente pode puxar toda essa intolerância para a nossa atualidade, né? Hoje a gente vive assim um momento, uma explosão de ódio, disseminação do ódio, né? E embutido nesse ódio vem intolerância religiosa, intolerância de gênero, enfim. E esse genocídio, que foram 6 milhões de judeus, né? Fora as outras minorias também, que foram todas dizimadas. Mas a gente vê se repetir isso no nosso cotidiano, né? Sim. A gente pode dizer que a gente vive um Auschwitz de uma maneira diferente, né? Sim, é nessas assim, em que por exemplo, tem um negro e roubaram alguma coisa, já dizem que foi ele que roubou, imediatamente, mesmo se não foi. Sim. E nos shoppings que a gente já tem histórias, né, de matarem o pessoa negra pensando que ela está roubando. E também em relação aos homossexuais, nós tivemos até agora, esse foi da UFPR, é o Leandro Tafuri, que fez mestrado na Unicentro, depois fez comigo na UFPR o doutorado. Ele trabalhou a questão dos homossexuais no período nazista, que não aparece muito nos museus. Sim. E nem nos memoriais. Você vai, inclusive, que ele visitou várias vezes o Museu do Holocausto e ele não encontrava, mas ele encontrou depois na questão educativa, que o museu trabalha as exposições e traz e trabalha com os próprios filmes que retratam o Holocausto Sim. não mostram essa realidade, né? E também havia próprios soldados nazistas, de altos cargos nazistas, que eram homossexuais, e o Hitler não perdoava nem os dele, né? Então, ele traz muito sobre isso, e de pessoas que eles separaram, dois homens, e separaram, e depois ele teve que deixar a pessoa que ele gostava morrer, né? Porque ele não podia tomar partido naquele momento. Então, aí que vem a culpa de muitos sobreviventes e de nunca mais encontrar. Então, a tese do Leandro é muito importante em relação de trazer para a atualidade. E ele pegou essa questão de uma outra ação do museu, que é trazer, mostrando narratividades que trazem negros, judeus, muçulmanos e tal, mostrando como que a sociedade na atualidade também discrimina. E daí o nosso objetivo também é mostrar que as desigualdades e a intolerância, elas têm que acabar. E o ano passado, na exposição, teve uma cena que eu achei muito linda, que as crianças, acho que era de Coronel Vivida, elas deitaram todas no chão, colocaram as mãozinhas juntas, em solidariedade, aquilo que eles estavam vendo, que a exposição do ano passado era a perseguição aos negros durante o Holocausto. E eu achei muito lindo, né, como que crianças tendo essa sensibilidade de ver o que foi isso. E daí aí também relacionava com a escravidão.
Porque hoje isso aí está muito latente, né? A gente fez uma matéria recentemente, semana passada, se não me engano, que um jovem foi preso em Ponta Grossa por apologia ao nazismo e principalmente a Hitler, né? E a Sim. gente vê aí vários grupos de extermínios, Curitiba, São Paulo, então isso continua muito vivo ainda na nossa sociedade, né? É. Nos discursos, né? Se Sim, você estuda os enunciados sim, que estão hoje, são enunciados que retornam sim. lá de Hitler, práticas que retornam lá de Hitler, né? E tem muita gente que está essa questão mesma do trabalho. O trabalho liberta. Sim, o trabalho liberta, mas você tem que viver, você tem que ter condições dignas de trabalho, você tem que ser respeitado, né? E não é dizer porque a gente viu no ano passado, na campanha passada, em Santa Catarina, principalmente, e depois uma moça que disse: a gente dá emprego, a gente não sei o que para esses nordestinos. Quem vai em Itapema, quem vai nas Esses praias, vê que trabalho digno que nordestinos. dão. E Sim. quem que está trabalhando? São esses que estão trabalhando nos restaurantes, limpando as ruas, esses que vêm da Nigéria, esses refugiados, eles são subempregados e eles estão trabalhando na sociedade e contribuindo. Eu estive em Portugal em agosto e daí um que trabalha lá, assim, negro, né, que tá, ele disse, quando me dizem, você tem que ser agradecido porque você está trabalhando aqui, ele diz, mas vocês nos devem isso. E ele está trabalhando, enfim. Quando a senhora falou ali há pouco, né, eles diziam que o trabalho enobrece, que o trabalho liberta. Eu fiz uma análise mais profunda, assim, muito rapidamente, questão de segundos. De que forma que eles estavam querendo dizer, que mensagem que eles estavam querendo passar para que o trabalho liberta? A libertação pela morte? Não, porque eles queriam que fossem. Sim, sim, Esses que estavam nos guetos, eles queriam trabalho, porque sim. eles queriam dignidade, eles queriam viver, ter como viver. Mas eu E me daí era o refiro jeito de sim, seduzir. ao lado da sedução, Sim, né? O que aí está por desliza, trás dessa frase, sim, né? aí Venha que o desliza. trabalho vai te libertar. Vai É, libertar do quê? Pela morte? é. E também, assim, eles iam produzir na Sim. própria Alemanha, produziam. Ele liberta, no caso, nesse caso, ela deslizava para liberta. Se você não tem dignidade, não tem o trabalho, você morre, então, e você também está libertado. Uma É coisa a solução final, né? nesse mesmo viés do trabalho liberta, a gente ouve muito, Oi. muito dizer, mas o trabalho engrandece, todo o trabalho é digno. Eu lembro que, acho que foi ano passado, ano retrasado, houve ainda está, pintado no muro no centro da cidade, perto do Terminal da Fonte. A gente até entende a intenção da pessoa que fez a pintura, né? Pelo próprio desconhecimento. Mas ali Sim, naquela pintura se remete ao trabalho dos garis, sim, né? Só que você só vê negros, sim, né? Estampado no muro. Eu até questionei à época o ex-diretor da SURG, né? Eu falei assim, olha, eu estava passando com minha neta, parei no semáforo e ela olhou e comentou, falou, mas por que não tem um branco retratado aqui? Porque é só o negro que tem que varrer a rua, que tem que catar o lixo, né? Aí eu ouvi assim, mas todo trabalho é digno, todo trabalho deve ser louvado. Então, é uma maneira de você passar a mão por uma questão social muito profunda. e isso não é só tem nas próprias, na televisão, nas novelas, Sim, nos filmes. O negro sempre é o empregado, o serviçal. Agora está vindo um pouco mais na televisão personagens, né, mais assim que são negros, mas é é raro. uma tentativa de É, reverter, é. né? E a questão também, assim, de pensarmos na valorização dos garis, daquele que limpa a rua. Já pensou se não limparem as ruas? Nossa, Se não todo levarem o trabalho é lixo? importante em qualquer esfera, né? Sim. Então teria que
ter um pouco de respeito. Uma coisa que eu admiro muito na Unicentro, que uma vez eu tinha uma colega que criticava um pouco, porque na Unicentro nós somos assim, funcionário, professor, aluno, o reitor, ele passa, ele cumprimenta, ele fala com todas as pessoas. Essa proximidade, essa humanidade que tem numa universidade pública, onde o reitor ou o pró-reitor, ele não é superior a gente. A gente pode chegar lá, o professor falar, o aluno falar com ele, né? Então, essa questão de nós não somos diferentes, nós estamos em cargos, lugares diferentes, Sim. mas no fim, todos somos humanos e temos as mesmas necessidades e vamos terminar da mesma forma. Ninguém vai terminar diferente. A questão da homofobia, ainda dentro do tema do Holocausto, né, dessa intolerância, a questão da homofobia. A gente, eu digo a gente enquanto jornalista, enquanto comunicador, principalmente enquanto Rede Sul, a gente é muito criticado nos comentários abaixo das matérias, né? Até fui eu que fiz uma matéria, acho que foi ontem ou antes de ontem, não lembro, acho que foi ontem, sobre um casal homoafetivo que tem uma filha e com o DNA de um dos pais, né? Sim. E então a gente deu visibilidade a essa matéria e, meu Deus, os comentários que vieram, meu Deus do céu, são coisas absurdas. Sim. Então a gente debate muito, questiona isso de um outro ângulo. Eu acho assim muito nobre você ter a coragem de amar o igual. Sim. Né? Mas essa desigualdade de conceitos e tudo mais, sabe, faz com que as pessoas se achem no direito de jogar para treva mesmo as pessoas que têm essa opção ou que são negras ou, né, que Sim. são diferentes, vamos assim dizer, Sim. né? Então isso é uma coisa assim que está muito evidente hoje, parece-me que cada vez mais aí nos últimos anos, né, professora? Sim, eu acho que é nobre amar aquele que a gente considera igual, mas é mais nobre amar aquele que não que está ali trabalhando com a gente, Sim, que não é sim. aquele que trabalha na casa com a gente, aquele que vem limpar o pátio, o jardim e tal, ele tem que ser muito valorizado porque ele está trazendo o nosso bem-estar. E ele é a pessoa que está dentro da nossa casa, que é a pessoa de confiança. É a pessoa de confiança. Que você sai e deixa a chave, você entra lá a hora que precisa, né? A gente é assim. E é assim que a gente tem que ser. A gente vê até na questão, é tudo levado para o lado que é o político. Vamos dizer, o Papa agora. Meu Deus, quantos comentários! Se o Papa está do lado de uma religiosa, se o Papa cantava, se o Papa não sei o quê, mas ele é um ser humano, né? Mas a senhora percebeu que é tudo o que remete ao social, Sim, à questão de justiça social sim, mesmo. Quer dizer, um papa, ele não pode estar ao lado dos pobres, já vamos, né? Aí ele é comunista, ele é socialista, ele é isso, ele é aquilo. Então, as pessoas acabam falando tanta besteira por falta de conhecimento. aí é bem direcionado. Agora, na morte do Papa, eu até contei na sala de aula, nós estávamos em Passo Fundo, chamaram o bispo para entrevistar sobre o Papa Francisco, que tinha essa opção pelos pobres Sim, né, pelo próprio nome que ele escolheu, né? E daí ele disse, não, o Papa Francisco fez o que a igreja manda. Então, quer dizer, tirou dele sim, aquilo que ele tinha de importância, de se sim, posicionar, né, na humildade, de ser enterrado com sapatos velhos, e de não morar numa casa mais luxuosa, dizendo, não, ele fez só a obrigação dele. E daí a gente vê, né, que no discurso, como nós estudamos, nós somos análise do discurso, você se mostra e se esconde. Por sim. mais que você diga, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou, mas quando eu falo, as piadas que eu conto, as palavras que eu uso, eu me mostro o que eu sou. E aí a gente remete à questão dos guetos, né? Sim. Eu tenho uma orientanda, estou trabalhando com um gueto que era só de mulheres.
Ideia muito interessante também, né? As mulheres são algumas, as mulheres são um grupo que é subalternizado, né? E eu, no meu entendimento, os guetos ou as tribos, como queira se dizer, é uma forma dessas minorias se protegerem, né? Sim. Se fortalecerem, se protegerem. Até nas favelas, né? Eu Sim, acho que nas favelas eles não roubam na própria favela, eles roubam fora da sim. favela. E muitos são protegidos por aqueles que são os maiores bandidos, né? A gente tem muita coisa, né? Tem um assunto muito instigante. Infelizmente, a gente tem um tempo, né, Sim, limitado, então eu gostaria que a senhora falasse até quando que fica a exposição, o sim. horário. A exposição, nós vamos buscá-la dia 13, mas aí a gente vai montar dia 14, daí é domingo 15, daí começa dia 17, a exposição abre. E nós vamos ter a abertura da exposição com a presença do diretor-geral do Do Museu do museu. Holocausto de Curitiba, que eles é que têm nos fornecido essas exposições, né? E daí ele vai estar aqui, vai falar sobre essa exposição com mais propriedade, sobre o próprio museu, né? E daí ela vai ficar até dia 4 de julho de 17, então aberta ao público, 17 de 4 de junho a julho, 4 de julho, 4 de julho, na universidade, na no Campo universidade. Santa E Cruz. as escolas, elas vão se mandar um e-mail para reservar o dia que vão, para não ter uma aglomeração, para nós nos prepararmos para recebê-los, né? Vão mandar um e-mail se inscrevendo. E o dia 30, então, daí nós vamos ter daí o evento, que vai ter uma pesquisadora da Universidade de Lisboa, da Argentina, de Santa Maria, de vários pesquisadores, então, que vão falar daí mais teoricamente, né, sobre as questões da análise do discurso, da pesquisa, que é justamente colocar em suspenso isso que é dado como verdade. Essas evidências, né, que se criam por posicionamentos ideológicos, que a gente diz, ideologia existe sim. Por mais que eu diga eu sou neutro, eu nunca sou neutro. Não. Cada um tem a sua tomada de posição, o lugar que ocupa e o lugar que defende. Por mais que nós tenhamos muitas vezes que sublimar, né, as nossas defesas e cuidar do que a gente fala também, né? Infelizmente. Tem que Bom, ser. então você já sabe, se você é diretor, professor da escola, acho que você deve entrar em contato com a Secretaria de Sim, Educação, Núcleo sim. Regional, né? Entre em contato com a universidade, com quem que fala, professora, para Eles fazer o vão agendamento. museus, arroba gmail.com. Então, já sabe, entre em contato pelo endereço que a professora acabou de falar. E eu acho que é uma exposição que todo mundo, independente se é estudante ou não, deve conhecer até para ter um momento de reflexão, né, professora? Sim, é muito importante pensar. Pensar, isso ninguém pode tirar da gente o direito de pensar. Na hora que um povo não pensa mais, ele vira escravo. Com certeza, professora, foi um prazer recebê-la aqui, trazer um pouco do seu conhecimento para gente, que a gente compartilhe com nossos seguidores. E eu quero deixar a rede sua aberta para o que a senhora precisar e quando a senhora precisar. Muito obrigada, agradeço muito a gentileza, o bom papo, né? Antes da entrevista, durante a entrevista, é muito bom ter um espaço, né, para divulgar a nossa universidade também, que é uma universidade pública, é um bem, algo que Guarapuava tem, né? Guarapuava tem uma universidade pública onde todos podem estar, principalmente aqueles que não conseguem, então, pagar um curso mais caro, né? Também. Bom, obrigada mais uma vez. Eu quero agradecer a minha amiga, a jornalista Miriam, que foi quem nos pautou essa entrevista. Quero agradecer a Gabi, que sempre está aqui comigo. E quero agradecer a você principalmente, porque é para você que a gente traz assuntos instigantes e polêmicos.